Hoje a gente vai ver os 10 países que pagam o melhor salário para arquitetos no mundo, né? Porque você não pode ficar olhando só em um país, em um objetivo, né? Você tem que analisar ah, várias opções para então você poder fazer a sua escolha de exatamente aonde que você vai direcionar o foco da sua carreira, né? Então, quais seriam as opções que você tem para ter um super salário de arquiteto? Tem Emirados Árabes. Bom, os Emirados Árabes têm uma particularidade que é a questão cultural, né? Então, com certeza, um homem vai ter uma carreira muito melhor lá do que uma mulher. Mas se você está trabalhando para uma empresa europeia, americana, aí isso não faz diferença porque eles contratam tanto homem quanto mulher. Mas culturalmente, naquela área, eles dão preferência mais para homem. Hong Kong é bem particular por questão da língua, então se torna um pouquinho mais difícil, mas eu sei que tem muita gente no Brasil que tem descendência, né? Então já facilitaria porque já conhece a língua. United States, América é sempre fácil, o inglês é uma língua muito rápida de aprender, né? É uma língua muito fácil de aprender, então tem as suas facilidades. Switzerland, se você for para a Suíça, também tem um pouco de bloqueio em questão de língua, mas eles também falam inglês, né? Então isso corta um pouco o bloqueio de você pensar em ir para a Suíça. Lógico que tem questão do clima, mas tanto nos Estados Unidos quanto na Suíça, você também vai ter uma diferença de clima, né, do Brasil. Na verdade, a maior parte dos países onde você vai ter um bom salário, você vai ter uma diferença de clima bem significativa em relação ao Brasil. Singapore, Ireland, United Kingdom, Canadá, Austrália, Japão. Então você tem várias opções, você não está só preso à opção de ir para os Estados Unidos ou ir para a Europa, para um determinado país, para o United Kingdom, né, para a Inglaterra, ou então para o Canadá, para a Austrália. Você tem várias opções, você tem que optimizar as suas possibilidades, né, aumentar as possibilidades de você encontrar um país onde você vai se sentir confortável, onde você vai ter uma carreira que vai subir, né? Então, os Estados Unidos não é a única opção, mas tudo vai depender da sua preferência, da sua escolha, do seu momento, né? Então, a gente só está dando a informação de quais são outras opções onde você pode ter uma carreira muito bem reconhecida fora do Brasil. Né? E quais seriam os salários nesses locais? Então, a gente está começando do menor para o maior. Né? Então, no Japão, 57 mil dólares. Aqui está tudo calculado em dólar. Tá? A Austrália, 57 mil. Aqui eles estão colocando uma média de um arquiteto, digamos que esse arquiteto vai ter por volta de 5 anos de experiência. Canadá, 60 mil. United Kingdom, 60 mil dólares. Ireland, né? Irlanda, 62 mil dólares. Singapore, 70 mil. Suíça, Switzerland, 78 mil. United States, a gente tem visto bastante. Aqui está dando uma média de 80 mil, mas é mais ou menos por aí. Uma vez que você está com uns 6 a 10 anos de experiência, é quanto que você vai estar ganhando. Hong Kong, 94 mil. Então, quem tem a facilidade da língua, quem já sabe a língua, aproveita. E quem tem coragem, os Emirados, né? Porque o calor vai fazer a diferença, a cultura vai fazer a diferença, né? Então, o que resta para você fazer é
analisar cada um desses países, ver a cultura de cada um desses países, as suas possibilidades de carreira também, né? E com isso fazer a sua escolha apropriada, né? Então a nossa intenção é mostrar para vocês que o salário como está no Brasil para o arquiteto não pode continuar assim. A gente não tem condição de ter uma vida confortável, né? Então, infelizmente, pela maneira que a sociedade, a cultura brasileira evoluiu, o arquiteto não é um profissional considerado essencial. Mas em outros países, ele é considerado essencial, ele é valorizado. O serviço do arquiteto é necessário, o arquiteto não é o primeiro a ser mandado embora nesses lugares, né? Então, há uma necessidade dessa mão de obra. Então, a partir do momento que tem a necessidade da mão de obra, essa mão de obra se torna cara, né? Então, essa é a grande verdade. No Brasil, é considerado que o arquiteto ele não é essencial, mas o engenheiro é essencial. Então, o engenheiro vai ganhar um salário muito maior do que o arquiteto, eles vão dar preferência a segurar o engenheiro do que segurar um arquiteto, né? Infelizmente, é parte da realidade que existe no nosso país, né? Então, tem muita gente que fala que não precisa de um arquiteto para executar uma casa, para construir uma casa. Contrata um engenheiro que está tudo certo, então você paga uma vez só, né? Então, todo o estudo que a gente tem em relação a fazer um projeto de uma maneira que vai gerar um conforto para aquele usuário, um projeto que é feito especialmente para aquele usuário, né, que está dentro da necessidade daquela pessoa, daquele cliente ou daquela empresa, né, todo aquele estudo que a gente faz de viabilidade, estudo de conforto ambiental, sombras e para utilização do terreno de maneira ecológica, nada disso eles estão levando em consideração, né? Tudo que eles levam em consideração é quanto custa, quanto custa, quanto custa o tempo inteiro. E nem em outros países não vai ser só quanto custa. O custo tem uma importância, sim, tem uma importância, mas outras coisas, outros itens vão fazer parte das escolhas de clientes para ir a um arquiteto e pedir a opinião deles, pedir o serviço deles, né? Então, é uma coisa que eu notei quando eu saí do Brasil, que eu notei que a arquitetura, o profissional arquiteto, ele é reconhecido, ele é bem tratado, ele é necessário. As pessoas precisam do arquiteto, as pessoas reconhecem a necessidade que tem de ter um arquiteto por trás de um projeto, fazendo coordenação, tendo certeza que o design está sendo seguido, fez um design que está adaptado àquele local, aquelas necessidades daquele cliente, né? Então, o projeto não é uma coisa que é só para parecer bonitinho, né? Tem toda uma tecnologia por trás, tem todo um estudo que a gente faz e não é só botar porta e janela, né? Então, considere outros países, considere outros locais, porque sobreviver não é viver, né? A gente tem, como arquiteto, ser um profissional onde a gente seja capaz de desenvolver uma carreira, seja capaz de desenvolver o nosso estilo de design e ter uma vida confortável, poder pensar em ter férias, poder planejar aposentadoria e não ficar vivendo todo mês de contra-cheque com contra-cheque, né? E ficar desesperado procurando o próximo cliente. Então, existem outros lugares do mundo onde a realidade é muito diferente. Então, considere isso antes de fazer a sua escolha, considere isso antes de qualquer coisa que você esteja planejando. Faça análises, faça pesquisa, adquira conhecimento sobre o local onde você tem a intenção de ir, sobre como é a profissão naquele local e o que mais você precisar saber, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta em relação a como direcionar a sua pesquisa, né? Se você está no meio dessa luta emocional
decidir, vou, não vou, fico, não fico, né? Se você tem perguntas que eu posso te ajudar, deixa comentário aqui embaixo, faz as perguntas, que eu adoro receber comentários, adoro receber perguntas de vocês para poder te ajudar cada vez mais, né? Então, se vocês ainda não assinaram, se você ainda não assinou nosso canal, clica aqui embaixo, toca o sininho e você vai ser avisado para o próximo vídeo, né? Então, fica atento que a gente está sempre botando vídeos novos para te ajudar a fazer a sua escolha.